Bem, superação das imperfeições. Quando começa a chegar o final do ano, muitas pessoas querem se modificar. Fazem um balanço geral e querem alterar algumas coisas. Bom, isso é um movimento legal, é uma mobilização da pessoa para buscar a melhoria pessoal. No entanto, assim, a mídia de um modo geral, as propagandas e mesmo a conversa com os amigos gira em torno de uma mudança muito superficial, muito mágica, não é? Então, algumas pessoas acham que pulando 7 ondas da praia, no mar, e comendo lentilhas, que as suas vidas vão estar mudadas no ano seguinte. Ou usando as roupas brancas, né? Seria maravilhoso, eu gostaria de vender bastante lentilhas. Em vez de fazer terapia, eu venderia lentilhas e roupas brancas, que é mais fácil, é só medir o tamanho da pessoa e dar a roupa para ela. Aí quando a pessoa se frustra de não conseguir essas mudanças rápidas demais, aí ela começa a questionar a vida, Deus e uma série de coisas, em vez de perceber que ela tinha um projeto muito superficial. Eu costumo dar o seguinte exemplo: se você quiser se tornar um engenheiro, basta você fazer a matrícula numa universidade? Não. Você tem que fazer 5 anos de cursos, tem que ler muito material, fazer muitos exercícios, apresentar trabalhos, fazer estágio, para sair com um pouco de conhecimento. Então, quando nós queremos mudar um comportamento, nós precisamos investir para que isso aconteça. Vocês vejam, a reencarnação nos aproxima de pessoas onde nós vamos aprender a gostar delas, a desenvolver afeto, que é o filho, o pai, a mãe, o tio, não é? Nós nos reunimos nesse grupo familiar, convivemos com pessoas todos os dias, onde nós trocamos palavras de carinho, acusação, disputa, ajuda, várias coisas vão acontecendo de forma a aproximar, a desenvolver afeto. E olha que é um curso bem longo, às vezes leva a vida inteira para a pessoa aprender a se simpatizar com alguém. Muitas vezes sai da vida ainda com uma certa antipatia de outra pessoa. Para mostrar como são os nossos sentimentos, né? Que demora um certo tempo. Não que a gente deva estabelecer tempo, né? Eu vou demorar 20 anos, 100 anos para gostar de tal parente que é muito difícil. Não, não é bem assim. Depende da conscientização da pessoa. Muito bem. Então, pensando nessa mudança, nessa superação das imperfeições, como um trabalho que nós vamos realizar na existência com esforço pessoal, sem ficar na dependência de artifícios exteriores, para que a gente não se iluda, não é? A pessoa precisa acordar para o esforço pessoal. Nós precisamos aprender a ter automotivação e não esperar que somente venha a motivação de fora. Alguém dizendo, faça isso, faça aquilo, faça curso, para de ser egoísta, seja altruísta. Chega uma hora que nós temos que assimilar isso e tem que ter esse movimento interno de querer se melhorar. Porque senão sempre vai ter que ter alguém de fora para monitorar os nossos passos. Psicologicamente, quando isso acontece, nós nos infantilizamos. Por quê? Porque nós dependemos de alguém. Quando eu dependo de alguém, eu deixo de desenvolver as minhas capacidades. E eu fico na dependência do outro. Elas ficam subdesenvolvidas. Quem vai desenvolver as capacidades é outra pessoa, não é? Então, nós temos que sair dessa dependência. Agora, é claro que nós podemos trocar ideias, compartilhar experiências, nós nos ajudamos mutuamente, mas temos que sair da dependência infantil. Joana de Ângeles vai dizer no livro Liberta-te do Mal que o Espiritismo informa que todos os atos produzem efeitos equivalentes. Aqui já está falando da lei de causa e efeito. É uma lei, não é um acontecimento fortuito, não é algo que depende de azar ou sorte para acontecer em nossas vidas, é lei. Dependendo das nossas ações, nós vamos ter
reações, consequências condizentes com aquelas ações. Então, quando a pessoa não cuida de si mesma, quando ela se maltrata, isso vai gerar consequências, que vai refletir na própria vida do indivíduo. Basta nós darmos uma olhada como está a nossa vida, as pessoas que estão ao nosso redor, são resultados das nossas ações, das nossas mobilizações existenciais. Se não está legal, talvez tenhamos que mudar, né? Mas a lei de ação e reação vem mostrar como que a vontade do indivíduo, as opções que ele faz, as suas ações no mundo, acaba aproximando ele de pessoas, situações, gerando sofrimentos, alegria, crescimento, perturbação, várias coisas vão acontecendo. Quando a pessoa não tem consciência disso, ela tem a impressão que isto acontece aleatoriamente, independentemente das suas ações. Então, ela se vê como uma vítima que sofre injustamente, que as coisas acontecem casualmente. Ela teve o azar de conhecer uma pessoa na faculdade e se casar com ela, e se dar mal, porque aquela pessoa é difícil. Não é bem assim, não. Aquela pessoa que ela conheceu na faculdade provavelmente fazia parte do programa reencarnatório dela, não é? Então o Espiritismo vem trazer essa informação. Aquele encontro não foi casual, ele fazia parte de uma programação. Agora, tem os encontros casuais? Tem, claro que sim, não é? De repente você está lá na faculdade, tem uma festa, se embebeda, se envolve com uma pessoa apenas pelo motivo da bebida, do sexo, da brincadeira que está acontecendo ali, e não era um programa que existia entre eles. E aí a pessoa pode entrar numa fria, porque ela estava naquele momento totalmente entregue a uma situação de descontrole pessoal, né? Tudo isso nós temos que aprender ao longo da vida, porque isso se reporta diretamente ao nosso crescimento ou ao nosso desequilíbrio, aquilo que nós vamos fazendo durante a vida. Agora, e isso não é uma notícia chata, desagradável, persecutória, não, é uma bênção o indivíduo saber que ele é o protagonista, que ele é o fazedor do seu destino, não é? Ele não está aí a esmo, dependente das circunstâncias. Quantas pessoas ficam apostando numa sorte que nunca acontece? Desesperados, meu Deus, vai acontecer, vão mudar as coisas, como se fosse algo que fortuitamente, aleatoriamente acontecesse do nada. Não é bem assim. Então vai depender das ações, dos merecimentos, daquilo que o indivíduo está fazendo em sua vida. Depois diz a benfeitora que por conta disso, vou repetir, o Espiritismo informa que todos os atos produzem efeitos equivalentes. Nasce a responsabilidade moral em torno da conduta a ser mantida. Então, se as minhas ações produzem resultados, eu tenho uma conduta moral. Eu tenho que aprender a ter comportamentos mais interessantes, né, mais construtivos, criativos, para que eu tenha resultados mais interessantes. Por exemplo, se eu sou o chefe de uma seção e eu aproveito o poder que eu tenho para humilhar os empregados, para sugar as suas energias, para que a empresa tenha lucro em detrimento da saúde dos funcionários, eu vou ter uma reação equivalente na minha vida, dos atos que eu estou cometendo, não é? Então, eu estou gerando sofrimento nas pessoas, eu sou responsável por isso, né? E aí o espírita até poderia dizer, mas espera, aqueles empregados que estão passando por este sofrimento, eles não têm karma? Sim, mas Jesus fala que é preciso que haja o escândalo, mas ai de quem os provoca. Bom, tem pessoas que precisam passar por corrigendas, por provas? Tem, mas nós não somos um instrumento consciente da lei para punir as pessoas. Não, olha, eles precisam sofrer, então estou dando uma ajudinha neles. Eu estou usando da minha autoridade para ajudá-los a evoluir. Já pensou que coisa louca é essa?
não é? Então, o pai poderia falar também, olha, eu amo tanto meu filho que eu quero que ele evolua, por isso eu vou bater bastante nele para ele sofrer, para ele se purificar. Não é bem assim, não é? Nós temos que fazer o nosso melhor. Então, todos os nossos atos que acabam gerando tormentos nos outros, na sociedade, em nós mesmos, nós vamos ser responsáveis por isso. Bom, então, a pessoa que nós somos, levando em conta esta visão da lei de causa e efeito, a pessoa que nós somos, pensa em você. Aliás, quero fazer esse convite. Não pensa nos outros nesse momento, seja egoísta, pensa em você. Por quê? Quando nós falamos em muitos temas no centro espírita, as pessoas ficam pensando, nossa, esse tema serviria para minha mãe, para o meu esposo, para o meu filho, nunca serve para a própria pessoa, não é? Se você mudar, se você melhorar, o reflexo disso no comportamento dos outros vai ser melhor do que você impor uma ideia, um conhecimento, um livro na cabeça da outra pessoa. Então, como que você é como pessoa? Você é uma pessoa otimista, pessimista, derrotista, determinada? Como que você se reconhece? É uma pessoa insegura, medrosa, covarde? Fala mal dos outros? Critica o tempo todo? Tem gente que liga a televisão, já começa a brigar, não vê nem o que está acontecendo, já começa, é o vício, é uma coisa automática, e vai brigando, e vai falando mal. Quando o Espiritismo fala para mudar esse comportamento, não é para a pessoa ser santinha. Quando nós falamos, nós exteriorizamos informação. Nós exteriorizamos energias, imagens, emoções. Então, se eu estou xingando, eu estou exteriorizando no meu ambiente familiar energias doentias que vai formar aquilo que os teosofistas chamam de egrégora, que é um conjunto dos pensamentos do ambiente, egrégora. Alguns chamam de holopensamento, pensamento do todo. Quando você entra num bar, você sente a psicosfera do ambiente, da dor de cabeça, sonolência, mal-estar. Em outro ambiente que você vai, você se sente provocado. Por quê? As energias do ambiente estão passando aquelas informações. Então, esse vício de reclamar na frente da televisão ou ficar brigando, ele começa a gerar energias perturbadoras. Então, olha só, a pessoa que nós somos, se somos pessoas que se lamentam, que reclamam, otimista, vitoriosa, que está cheia de insucesso, seja lá como a pessoa se encontra. Isto tudo é resultado daquilo que ela vem fazendo ao longo do tempo. Não é? Algumas pessoas podem dizer, mas não é bem assim não. Eu venho batalhando a vida toda, eu não consigo ter promoção profissional, eu não consigo ter um relacionamento afetivo legal. Então será que só ela tem azar nesse mundo? Porque olha só, o Espiritismo vem mostrar para nós que aquilo que nós não fizemos na vida presente, nós fizemos na vida passada. A nossa vida atual, ela não é estanque, ela começou agora e não tem ligação com o passado. A vida atual é a continuação das vidas anteriores. Tem algumas ou outras coisas que mudam, depende da programação reencarnatória, mas a característica dominante da personalidade é secular ou milenar, não é uma coisa somente dessa existência. Então, se o indivíduo já traz esse derrotismo, esse medo do sucesso, esse medo de afeto, de relacionamentos, é alguma coisa que ele experienciou no passado, que o marcou bastante, e hoje ele tem dificuldade de sair dessa prisão que ele se colocou. Ora, o que ele tem que fazer? Ele tem que reverter a situação. Algumas pessoas, às vezes, se conformam tanto com esse estado, que elas já tentaram várias coisas para mudar e não conseguem, que elas desistem. Isso a gente poderia chamar de morte psicológica. A pessoa morreu nos sonhos, nos seus desejos, nos seus objetivos, não é? E isso é muito mal, porque o corpo dela continua viva
e os olhos dela não brilham mais, já estão embaçados, porque ela desistiu. A reencarnação vem falar que esta dificuldade que ela apresenta hoje é resultado, é lei de causa e efeito do passado, para ela aprender a superar. Se hoje se apresenta como limite, é porque foi usado mal o livre-arbítrio do passado, ela gerou esses tormentos e hoje tem as dificuldades. Então você imagina, hoje a pessoa tem dificuldade na área afetiva. Provavelmente ela fez pessoas sofrerem na área afetiva, às vezes por causa da sua beleza, do seu poder, da sedução. E aí a gente começa a fazer, né, um relacionamento entre tudo. Aí você pega uma pessoa hoje, que às vezes se sente muito frustrada ou decepcionada com o corpo que tem. Ela gostaria de ser mais bonita ou mais bonito, porque ela acha que não é feliz porque não é bela ou belo. Só que antes de reencarnar, ela pediu para que não tivesse um corpo tão belo, porque na vida passada ela faliu com a beleza, seduzindo os outros, fazendo sofrer. Então ela pediu essa restrição para que ela aprendesse a lidar com os limites. Porque se ela tiver um corpo bom, ela vai fazer o que já fazia no passado. Ou você pega pessoas que tiveram poder no passado, poder de dinheiro, poder de comando sobre as pessoas, ascensão sobre as pessoas, e que hoje reencarnam numa condição subalterna praticamente toda a vida. Ela nunca consegue uma profissão de ascensão, que também é uma proteção para que ela não dê vazão àquele comportamento despótico do passado, autoritário, de usar as pessoas pelo seu poder. Nós estamos na condição mais adequada para a melhoria da nossa personalidade. Nós não temos que pensar somente em melhorar o nosso status, o nosso ego, o nosso reconhecimento social, né? Não é isso que vai saciar o nosso bem-estar, o reconhecimento do outro. É a vitória espiritual, é superar estas imperfeições que a benfeitora está falando. Nós não estamos aqui por castigo. Como alguns dizem, a Terra é um vale de lágrimas. E a pessoa engole isso, introjeta, e aí ela tem algumas dificuldades na vida, ela vai fazendo essa relação. Eu tenho dificuldade, a vida ou a Terra é um vale de lágrimas, aqui é só para sofrimento. Não, não é só para sofrimento. São pessoas que estão sofrendo. Tem coisas maravilhosas na natureza. Tem acontecimentos que estão se passando agora com você que talvez você não se dê conta. Tem uma abordagem psicológica chamada psicologia positiva e que ela vem mostrar que nós aprendemos no processo de socialização a só ver o lado doentio da vida. Você veja uma propaganda na televisão de laboratórios ensinando as pessoas sobre uma série de doenças e quais os medicamentos ela deve comprar. Você já viu alguma propaganda falando de saúde, de esperança, de motivação, de alegria? Não. Você vai ver propaganda de dor de garganta, febre, problemas estomacais, dores, etc. As propagandas são só essa. Este é o aprendizado que nós vamos tendo. E também vamos aprendendo a nos automedicar. Então, também as nossas conversas com os familiares, né? Quando você vai na casa da avó, do avô, a primeira coisa que eles mostram é a caixa de remédio, não é? Antes, quando ia, era a caixinha de bolacha, o pacote de biscoito. Depois vai ganhando mais idade, é a caixa de remédio. E aí eles contam com vitória, né, com muito orgulho, que já estão usando com tarja preta, né? É uma coisa bem forte mesmo. Então, este é o aprendizado que nós temos. Dificilmente alguém fala de abraço, de beijo, de coleguismo, de simpatia. A psicologia positiva vem propor que nós aprendamos a saborear as boas experiências. O que é saborear uma boa experiência? Saborear uma boa experiência é você usufruir dela, é você
extrair da experiência uma coisa gostosa que vai deixar você se sentir bem. E usufruir uma experiência gostosa não quer dizer que você tenha que ir para Paris ou entrar numa BMW. Pode ser você ir para a Praia Grande, estando bem consigo, tomar um banho de sol e se sentir naquele momento muito bem. É desfrutar desse momento. É você ir na cafeteria com um amigo seu e tomar um café. Esse é um momento de prazer, é um momento de alegria que tem que ser vivenciado. Muitos de nós passamos por essas experiências, estamos tão hipnotizados nessa visão mercantilista e consumista da sociedade que nós não damos importância. Nós só damos valor quando estamos no shopping vendo roupas ou nos sites da internet buscando alguma coisa para comprar. Estas experiências gratificantes, elas vão trazer o sentimento, a sensação de ter vivido, de se sentir bem consigo mesmo. Quando você recebe a ligação de um amigo, quando você está cruzando uma rua, alguém dá passagem para você passar. Então são vários momentos pequenos, bons, que têm que ser saboreados, vivenciados, para a pessoa se sentir bem. Muitas pessoas têm a sensação de vazio existencial. Elas têm a sensação de não estar vivendo. Parece que o passado foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Ela fica lembrando do passado. Outras ficam projetando no futuro. O futuro vai ser maravilhoso, vai ser cheio de fantasias, não é? Enquanto isso, ela deixa de viver o presente que tem a possibilidade de equilibrá-la para que ela tenha um futuro legal. Porque se ela não cuida dela no presente, ela vai ser uma pessoa desastrada no seu futuro. Então, se eu sou doente no presente e não mudo a minha doença, o meu futuro vai ser de uma pessoa doente. Então, eu tenho que aprender a cuidar de mim nesse momento. Aprender a me amar, a me respeitar, a valorizar as conquistas que eu tenho. Que conquista? Não importa qual. Você comprou um anel de brilhante que custou R$5? Esta é uma conquista sua. Que legal conseguir comprar aquele anel. Não é só ir para Paris. Não são coisas, né, que a mídia do consumo passa na nossa cabeça. Desse modo, a pessoa fica tão preocupada com essas grandes conquistas que ela deixa de viver o seu momento presente, que é muito significativo. Então, vamos aprender. Por exemplo, quando você vem no centro e gosta de estar aqui, você desfruta inteiramente deste gostar? Você saboreia esse momento como uma coisa boa, gostosa? Quando você encontra um amigo aqui que faz um curso com você, trabalha na sala de passe, você se gratifica com isso? Isso é gostoso, isso é bom, isso traz vida interior. Não é? A pessoa se sente saciada, bem consigo mesma. Senão, ela vem como um autômato, um robô, vem, senta, levanta, vai embora e não sabe o que aconteceu. Nós temos que reaprender a viver, a dar importância por isto tudo que está acontecendo. A ansiedade faz a pessoa estar lá fora. Já está pensando o que ela vai fazer quando sair daqui. Então, já está dividida. Se ela está dividida, ela não consegue assimilar o que ela está escutando. Não consegue absorver as energias que a casa está oferecendo. E aí a pessoa muitas vezes maldiz a vida, porque algumas coisas não acontecem, mas é ela que não está deixando a vida se manifestar. É ela que não está se apropriando da vida, porque ela está longe, alienada, doente. Dá para perceber isso? Bom, e Joana de Ângeles vai dizer: autoanalisando-se, identifica as imperfeições pessoais, percebendo a necessidade de obter a libertação de todas elas. Não se conforma com com seu sofrimento. Vamos refletir isso. É claro que tem situações que nós não conseguimos mudar. E o Espiritismo fala da resignação dinâmica. Bom, eu não consegui mudar.
né? Uma doença, às vezes não consegue, tudo bem, mas eu não vou me conformar de me entregar. Outras situações, nós podemos mudar, nós podemos alterar. Joana de Ângeles vai falar que a prova é reversível, a prova muda. A expiação, se a pessoa tem uma deficiência mental, na vida presente ela não consegue alterar, na próxima vida, sim. Então, várias coisas que acontecem conosco, alguns limites que nós encontramos hoje, que pode ser profissional, afetivo, algumas dificuldades pessoais, elas podem ser mudadas. Depende do esforço que nós fazemos. Às vezes carregamos crenças limitadoras que faz a gente acreditar que é impossível mudar, mas é uma crença. Quando você muda a crença, os acontecimentos vão trazendo aquela mudança que você queria. Aí exige o autoconhecimento, o indivíduo tomar um pouco mais de contato consigo mesmo. Algumas pessoas, elas estão em ponto morto. Sabe como é em ponto morto? Se tiver descida, ela vai. Né? Você já viu o carro em descida no ponto morto? Você só dá um empurrãozinho, ele desce. Se não tiver, ele fica parado. Nós temos que sair desse ponto morto ou sair de cima do muro. Nós temos que engatar a primeira e sair andando. Daqui a pouco mudar para a segunda marcha e vai mudando. Nós temos que ter essa mobilidade, né? Esta automotivação. Bom, quais as imperfeições que nós precisamos trabalhar? Cada um tem a sua, mas a gente pode citar algumas. Por exemplo, quantas pessoas estão sofrendo por culpas de coisas que aconteceram no passado e elas não se permitem o auto-perdão? Como se a culpa fosse um meio dela se redimir daquilo que aconteceu no passado. Será que a culpa é um meio de você se redimir ou é uma ação positiva que pode mudar o que aconteceu no passado? A gente tem essa impressão, aliás, tem um livro de psicologia positiva que fala o sofrimento não muda ninguém. Não é preciso sofrer. Isto é, no assunto que nós estamos tratando, né? No sofrimento psicológico desnecessário, bem entendido. Pessoas que estão sofrendo sem necessidade porque elas não se autoliberam por conta de crenças limitadoras que elas têm sobre si mesmas. Que mais? Pessoa que tem subestima, que ela se coloca para baixo. É uma imperfeição que precisa ser melhorada. A subestima deixa a pessoa se sentir menos, sem importância, sem valor, desmerecida. Ela se julga como inadequada quando se compara com os outros. Infelizmente, algumas pessoas confundem esta subestima com humildade. Né? Para elas estão muito próximas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A humildade é uma virtude onde a pessoa reconhece a sua grandeza e os seus limites. A subestima é quando o indivíduo se avalia por baixo. Né? Então, é uma avaliação distorcida de si mesma. Que mais? Autocrítica excessiva. A pessoa somente vê os defeitos pessoais. Este também faz parte daquele aprendizado social que eu falei. E também dos vícios da personalidade multimilenar, de ver somente os defeitos. Teve uma época da nossa história evolutiva que a gente nascia já com pecado original, né? Já mudou isso, felizmente, ninguém mais tem pecado. Alguém tem pecado original aqui? Acho que já conseguiu vencer isso, né? Algumas pessoas, infelizmente, ainda trazem isso no inconsciente. Mesmo que elas acham essa ideia abominável, essa coisa de pecado original, mas internamente ela se acha errada. Inconscientemente. Ainda tem algum resíduo no inconsciente dela, gerando esse sentimento, que ela tem que fazer, tem que se mexer para tirar isso para fora. Que mais? Autoimagem distorcida. Autoimagem é a imagem que você tem de si mesma. Qual é a imagem que você tem de você? De fracassado? De desamado?
ou de amado, de bem-sucedido, criativo, amistoso, legal? Qual é a imagem que você tem? Muitas vezes essa imagem vem lá da infância. Quando a criança não acertava alguma coisa, o pai ou a mãe falava: seu burro, você não acerta nada, seu ignorante, seu estúpido. E ela vai guardando essas imagens. Ela vai crescendo e vai tendo a imagem dela como burra, como ignorante, estúpida, desamada. Nós temos que reciclar isso e atualizar a nossa autoimagem. Eu sou uma pessoa criativa, eu sou determinado, eu sou esforçado, eu sou estudioso, então vou tendo uma imagem minha mais significativa. É muito comum, às vezes, uma pessoa chegar para outra e falar: nossa, você é tão bonita, ou você é tão inteligente, você é tão capaz, e a pessoa até se assusta, porque a imagem pessoal dela não é uma imagem de fracasso. Só que o outro está vendo as qualidades, ela só vê os defeitos. É esse aprendizado social. Parece ainda para nós que ver as qualidades é pecado, é feio, é falta de humildade. E aí a pessoa simplesmente desdenha esse lado, essas qualidades, e vive carregada, sobrecarregada de imagens doentias. Você é errado, fracassado, desamado, não é inteligente. Nossa, isso pesa muito. Isso não redime, não melhora, só adoece. Nós precisamos ter uma imagem positiva de nós. Nós somos filhos do Criador. Será que nós esquecemos isso? Nós somos centelhas divinas. Nós não somos o corpo. Não somos o status social. Não somos a grana que nós temos ou não temos. Nós somos uma centelha atemporal, imortal, eterna, que se sobrepõe a tudo isso. Toda a nossa condição atual vai passar. O relacionamento complicado, a doença, o corpo que tem as suas limitações, a condição social, tudo isso vai passar e nós vamos permanecer. Nós temos que começar a acreditar mais em nós mesmos. Que mais? Pessimismo, como eu citei antes, ficar em cima do muro, algumas pessoas ficam em cima do muro, isso gera insegurança, porque ela nunca decide. Ela quer ter autoconfiança, mas não sai de cima do muro? Não dá. Tem que tomar uma decisão. O que eu faço da vida? Timidez, fugir do mundo, não aceitar compromissos, não aceitar promoções. Quantas pessoas são chamadas para dar curso no centro espírita, para dar palestra, e elas não vão por causa da timidez? Olha, gente, a gente poderia chamar isso de custo evolutivo. O indivíduo está perdendo a chance de fazer o bem, porque o que faz a gente crescer é fazer o bem, não é só ler, não é só tomar passe, é fazer o bem. O indivíduo está perdendo essa chance porque a timidez simplesmente tira ela da jogada. Você deixa a timidez aniquilar a sua vida? Nós precisamos ver quanto tempo estamos perdendo com isso, que a gente também poderia chamar de falta de inteligência evolutiva. A inteligência evolutiva vai otimizar a evolução. Então, a falta dessa inteligência faz o indivíduo se submeter aos seus tormentos, à timidez e ficar anulado na existência. Isso não vale a pena. Um dia isso vai gerar culpa na pessoa, que ela poderia ter saído daquele estado de submissão e ter feito mais. E fazer mais significa gerar mais lucidez na sua vida, gerar mais condições favoráveis no seu crescimento pessoal. E aí, quando nós pedimos ajuda aos benfeitores, nós queremos que as coisas aconteçam à nossa vida, será que nós estamos aproveitando aquilo que a vida já está dando para nós? A reflexão é essa. A vida já está dando os caminhos que nós precisamos para melhorar a personalidade que somos. Mas aí, como nós não aproveitamos tudo isso que está disponível, nós queremos coisas extraordinárias. Queremos uma mensagem de um benfeitor,
transformadora. Queremos ter um sonho revelador, né? Alguma coisa muito inusitada aconteça para que a gente possa aproveitar nossa existência. E nós estamos desperdiçando, deixando cair pelos dedos as chances aqui que são abundantes. Então nós falamos dessas imperfeições que precisam ser melhoradas. Entre os inimigos mais perigosos é o egoísmo, segundo Joana de Ângeles. O egoísmo pega. Bem, e aí o que nós fazemos? A psicologia vem e fala para nós que nós temos que tomar contato com a nossa sombra. O que é a nossa sombra? Tudo aquilo que nós negamos em nós. Às vezes eu posso ser egoísta, mas eu não quero assumir isso. Por quê? Porque eu sou espírita. Já viu, né? Imagina um espírita ser egoísta, que é isso? Eu sou espírita, eu sou uma pessoa boa, Então a gente cria uma imagem de uma perfeição, só que nega esse egoísmo. E a pessoa é assim, olha. E ela acha que é boa. Como que se vence o egoísmo? Não tem cursos contra o egoísmo, não é? Nós precisamos exercitar o altruísmo, como diz Joana de Ângeles. Exercitar o altruísmo. Se eu tenho muita dificuldade de dar alguma coisa para o outro, porque eu tenho a impressão que vai me faltar, que vai trazer problemas para mim, porque a fantasia da pessoa neurótica é muito grande. Ela começa a fantasiar uma série de acontecimentos. Vai faltar o dinheiro do mundo, vai faltar comida, ela vai perder tudo. Você vê que é um apego doentio com seus objetos. Bom, se nós temos egoísmo, o que nós podemos fazer? Começar a doar alguma coisa. Então, por exemplo, alguém vem no semáforo e pede uma moeda para você, dá uma moeda. E aí você poderia dizer, mas eu estou ajudando esse moleque a comprar drogas. Não, você tem a intenção de ajudá-lo. Você está fazendo o seu papel de fazer o bem. O que ele vai fazer com aquilo é problema dele. Porque tanto ele pode usar o dinheiro para comprar cola para cheirar, como você dá o sanduíche. Você dá o sanduíche para ele, ele troca por cola. O que importa é a sua intenção. É claro que tem casos que você pode incentivar, são casos mais concretos, mas vamos pensar no seu desejo de aprender o altruísmo. Então, toda vez que você vai no centro, uma vez por mês, leva um pacote de açúcar, leva para a criança um brinquedo. Esse exercício vai sendo incorporado na personalidade até ele superar o egoísmo. Você pode ainda refutar e dizer, mas eu estou fazendo isso de forma interesseira. Mas no começo é. Você conhece alguém que ama incondicionalmente o outro antes de passar pelo interesse? Antes nós temos interesse, nós somos egoístas, nós queremos levar vantagem. Com o tempo isso vai mudando. Nós vamos aprendendo a se simpatizar pelo outro, a gostar, a se interessar pela pessoa. Então, o amor, ou o altruísmo também, é aprendido através do exercício incessante, até ser incorporado pela personalidade. Falando de egoísmo, André Luiz estava em excursão com os benfeitores em determinada região inferior, e quando eles estavam excursionando por lá, eles encontram alguns velhinhos no meio do barro, da lama, jogando lama em si mesmos, todos eufóricos, contentes, preocupados com que alguém visse o que eles estavam fazendo ou roubasse aquilo deles. O que eles estavam jogando sobre os seus corpos era lama. Lama. Deixa eu fazer uma pequena citação. André Luiz encontra o avô. Bom, aí ele fala, um desses velhinhos, observou em voz rouquenta: incalculável é a riqueza que descobrimos. Eles viam na lama ouro. Por quê? Porque enquanto encarnados, eles eram sovinas, eles eram egoístas, eles pensavam só em si mesmos, não é? Então, o Calderar, o benfeitor espiritual, vai explicar que fenômeno é esse de acreditar que a lama é ouro. Olha só a loucura. Diz ele, são usuários, que é a Jota,
desencarnados há muitos anos, desceram a tão profundo grau de apego à fortuna material transitória que se tornaram ineptos ao equilíbrio. São ineptos, não dá para se equilibrar por causa desse apego. Menosprezavam os direitos alheios quando estavam encarnados, armavam ciladas a companheiros incautos no propósito de sugar-lhes as economias. Tantos sofrimentos difundiram com as suas irrefletidas ações que a matéria mental das vítimas, em maléficas emissões de vingança e de maldição, lhes impôs etérea couraça ao campo das ideias. Então, as pessoas prejudicadas, que pediram dinheiros, que foram de alguma forma roubadas por eles, emitiam matéria mental de inconformação, e essa matéria mental de inconformação formava um manto, um halo fluídico em torno deles, gerando essa perturbação, de achar que a lama era ouro. Olha a loucura. Isso, o egoísmo. Por quê? Assim como nós exercitamos aprender a fazer o bem, o exercício do mal é cultivado pela repetição. A pessoa vai repetindo, isso vai sendo incorporado e passa a fazer parte do comportamento da pessoa. Então nós temos que aprender a modificar. Qualquer imperfeição que nós temos, ela é alterada pelo esforço pessoal que nós fazemos. Como eu falei no começo, algumas pessoas se autorrotulam com determinadas imperfeições e acham que vão ser sempre assim. Medrosas, inseguras, egoístas, orgulhosas, seja lá o que for. Nós temos que identificar quais são essas imperfeições e começar a trabalhar paulatinamente. A ideia de tomar contato com a sombra é isso. Quais são as imperfeições que me dificultam o relacionamento no centro espírita? Quais são as imperfeições que me dificultam a ascensão na vida profissional? Eu tenho que identificar e começar a trabalhar essas questões na minha vida. Percebe? E isso cabe a nós. André Luiz também vai ter uma experiência muito interessante lá em nosso lar. Ele recebe toda a ajuda possível e continua naquele comportamento de reclamação, até que o amigo dele, Lísias, fala: André, você vai descobrir que existe somente autocura, não existe heterocura. Não é ninguém na vida que vai nos salvar, entre aspas, que vai nos curar. Só existe autocura. A autocura é a mudança do nosso padrão mental. Quando nós mudamos, nós saímos daquele padrão gerador de doenças, de perturbações, que traz sofrimentos em nossas vidas, e começamos a gerar comportamentos sadios, equilibrantes, que vão deixando a personalidade cada vez mais lúcida, mais clara, com mais discernimento sobre a vida. E isso depende de todos nós. Quanto tempo nós temos? Mais 10. Bem, então, diz Joana de Ângeles, torna-se indispensável um esforço lúcido, consciente, para diluir essas imperfeições, né? Substituindo-o, no caso do egoísmo, pelo altruísmo. É o exercício mesmo. Resolvendo pela mudança, descobre os benefícios da generosidade e da cooperação. No estado do egoísmo doentio, a febre de possuir é tão grande que gera sofrimento, gera fantasias de perdas. Então a pessoa começa a imaginar que vai ser roubada, que alguém vai aparecer, que vai acontecer alguma falcatrua. A pessoa fica numa inquietação muito grande. Quando ela começa a exercitar esse altruísmo, como diz Joana de Ângeles, a pessoa começa a descobrir os benefícios da generosidade e da cooperação. Isso quer dizer que ela começa a permutar com o outro energias de gratificação, de generosidade, que causa estados emocionais desconhecidos.
elevados. Em outro livro, Joana de Ângeles vai dizer: quando nós alimentamos sentimentos elevados, e ela cita dois, o amor e a gratidão. Quando a pessoa experimenta estes sentimentos elevados, os conflitos que ela tem se dissolvem. Dá para entender isso? E por que se dissolvem? Porque ela entra num estado de expansão de consciência, que aquilo que atormentava tanto ela, passa a ser insignificante. Deu para entender? E isso traz outro pensamento. Então quer dizer que muitos dos sofrimentos que nós temos são mais fantasias do que realidade. São tormentos, conflitos, resultantes de um pensamento pequeno sobre a própria vida. Deu para entender isso? Deixa eu dar outro exemplo. Alguém já esteve aqui muito gripado? Ou com uma dor muito forte? Quando você está com muita dor ou muito gripado, você é criativo, expansivo, alegre? Não, você fica para baixo. A gente não consegue pensar direito. Por quê? Nós não temos acesso à memória, aos recursos pessoais. A mente fica diminuída. Nesse estado de consciência, parece que o pior vai acontecer. Aliás, a gente sugere, olha, quando você está assim, não assine cheque, não peça demissão, não se separe, porque você vai se arrepender depois. Porque é um estado muito pobre de consciência, que a pessoa não percebe o todo. Quando nós elevamos o estado de consciência, por exemplo, quando você toma um passe, quando faz oração, quando está em meditação, nesses estados elevados de consciência, quando você pensa num problema, ele parece tão pequeno. Aí tem alguma coisa. Isso está mostrando que nós sofremos de um estado de consciência diminuído, limitado, que infelizmente ainda é o nosso estado de consciência vígil. À medida que nós vamos ampliando essa capacidade, como diz Joana de Ângeles, tudo aquilo que nos atormentavam vão desaparecendo. Lembra de experiências de 10, 20 anos atrás? Coisas que te fustigavam, que deixavam você sofrer, hoje já diluiu, passou. Aquilo não atormenta mais. Isso quer dizer que quanto mais nós treinarmos, isso quem vai dizer é a psicologia positiva e Joana de Ângeles no livro Dias Gloriosos. Quanto mais nós nos exercitarmos no estado de consciência mais elevado, a vida fica mais interessante. O estado menos elevado, a pessoa fica com o humor deprimido. Pega uma pessoa deprimida, fala para ela do futuro. Ela vai falar, que futuro? Não existe futuro. Isso é o que existe. Isso daí de ficar fantasiando de um mundo maravilhoso, de uma vida espiritual, isso daí é tudo fantasia. É o estado depressivo. Quando a pessoa eleva a consciência, as coisas se encaixam. A vida tem nexo. Para a pessoa depressiva, a vida não tem sentido. Parece uma desordem, uma bagunça. Portanto, esse estado mais elevado de consciência deixa a pessoa num estado que a psicologia chama de um estado ótimo. Aí, ela é mais lúcida para fazer as suas coisas, para se relacionar com os outros. Vocês já observaram que quando nós estamos para baixo, nós ficamos meio paranoico? Deixa eu dar um exemplo. Quando nós estamos para baixo, o olhar dos outros nos incomoda. Parece que eles estão acusando, parece que estão vendo os nossos erros, não é? Por quê? Esse estado reduzido de consciência faz com que a gente fique muito em contato com os nossos conflitos. Quando alguém olha para nós, parece que ele está tocando no conflito, nas culpas, nos erros. Quando o indivíduo está bem, ele não se preocupa com o que os outros falam dele. Quando ele está mal, qualquer coisinha, se você passar aqui por esse corredor e não cumprimentar a pessoa, ela já acha que você não gosta dela, que você despreza, que você é um falso espírita, onde já se viu passar por mim e não cumprimentar. Se ela estiver de alto astral e você não a cumprimentar, ela fala, não tem problema, ela não me viu.
Ela está distraída. Ela não dramatiza. A pessoa neurótica dramatiza. Ela acha um absurdo. E tudo isso vai depender desse estado de consciência. Tanto é que as pessoas que têm experiência de quase morte, a EQM, saem fora do corpo, enquanto o corpo está sendo ressuscitado pelos médicos. Há uma expansão de consciência, ela sai fora do corpo, vê algumas coisas. Quando ela volta para o corpo, ela volta totalmente transformada. Ela muda a sua existência. Porque ela saiu dessa hipnose coletiva e viu que a vida dela é muito importante. E nós aqui no estado de vigília, nesse estado de consciência que estamos, nem sempre damos o valor que a vida merece. Às vezes é preciso morrer para acordar. Você já pensou nisso? É preciso morrer para acordar. Só quando a pessoa morre que ela vai acordar, vai perceber que perdeu tempo, que não aproveitou a sua existência, que não valorizou tudo que estava acontecendo. Então, vamos acordar antes, para que nós possamos aproveitar esse estado lúcido de consciência nesse momento atual da nossa existência. Terminando, que o nosso tempo já foi, pense na transformação das imperfeições. Identifica e trabalha, modifica. Você pode fazer isso e tornar a sua vida mais significativa. Muito obrigado.